Vamos à correção do plano de estudo de matemática para o 5º ano. Então, questão número 1. Observe o número abaixo e faça o que se pede. Você tem aí um numeral 649.426. Letra A. Quantas classes formam esse número? Nós já sabemos que a cada 3 ordens, isto é, a cada casinha, a cada 3 casinhas, você tem uma classe. Então, este número, se você tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, você tem 2 classes. Nesse caso, esse numeral possui 2 classes completas. Não necessariamente poderia ter, mesmo que aqui tivesse, por exemplo, sem o 6, só fosse 49.000, este numeral teria 2 classes, tá bom? Quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ordens. Multiplique por 8 a unidade de milhar. Vamos então lembrar. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Qual é o algarismo da unidade de milhar? 9. Está pedindo para ser multiplicado por 8. Então, 9 vezes 8, 72. Letra D. Escreva-o por extenso. Eu já pronunciei, agora a gente vai escrever. 600, atenção ao escrever 600. E 49.000, coloca uma vírgula, 426. Ok? Número 2. Observe as distâncias rodoviárias em quilômetros entre algumas cidades. A distância de Brasília para Belo Horizonte, 736 quilômetros. De Brasília até Fortaleza, 2.117 quilômetros. De Brasília até Blumenau, 1.586. De Brasília a Campina Grande, 2.052 quilômetros. Letra A. Em uma semana, Fernando saiu de Belo Horizonte e foi a Brasília. A seguir, viajou de Brasília até Fortaleza. Quantos quilômetros ele percorreu? Reparem que eu não tenho escrito aí de Belo Horizonte a Brasília, mas eu tenho Brasília a Belo Horizonte. Então, a gente vai considerar que a distância de ida é a mesma de volta. Então, nós temos aí 736 quilômetros de Brasília até Belo Horizonte. Brasília, Belo Horizonte. Depois de Fortaleza, ele viajou de Brasília para Fortaleza, mais 2.117. Somando as duas medidas, vamos fazer aqui a conta. 7 mais 6, 13, vai 1. 3 mais 1, 4, mais 1, 5. 7 mais 1, 8. E 2 com 0, 2. A cada 3 ordens, um pontinho. 2.853 quilômetros é a resposta que você vai colocar. Depois, letra B. Gabriel saiu de Blumenau e foi para Brasília. A distância aí na tabela é de 1.586. Em seguida, viajou até Campina Grande. Então, de Brasília até Campina Grande, 2.052. Vamos também fazer a soma. 6 com 2, 8. 8 com 5, 13. Vai 1. 5 com 1, 6. 2 com 1, 3. Mantém o ponto a cada 3 ordens. Resposta: 3.638 quilômetros. Número 3. Você vai virar aí a folhinha. E nós teremos: observe a parte pintada de cada figura e indique os números decimais. Você tem aí placas, e você já estudou em sala de aula, você tem um material dourado. E esse material, você sabe que cada placa dessa possui 100 cubos, 100 quadradinhos aí no nosso desenho, ok? Lembrando que na primeira imagem desses 100 cubos que você tem na placa, nessa primeira imagem, 22 estão pintados. Se você vai representar em forma de numeração decimal, 22 de 100, você tem 22 centésimos. Então, você vai escrever aí 22 centésimos, 2 casas decimais.
Na segunda imagem, você tem aí de 100, 8 pintados. Então, você também tem 8 centésimos. Muita atenção para que você não faça assim. Isto aqui está errado. Aqui são 8 de 10. E na imagem são 8 de 100. Então, tem duas casas decimais. 8 centésimos. E por último, você tem 30 pintados de 100. Então, você tem 30 centésimos, ok? Duas casas decimais também. Número 4. Escreva os números decimais abaixo por extenso. 3 inteiros e 95 centésimos. Eu leio a parte que está aqui antes da vírgula como inteiros. E a parte que está após a vírgula, eu leio de acordo com as casas decimais. No caso aqui, o 5 está na casa do centésimo, porque você tem décimo, centésimo, milésimo e assim sucessivamente. 3 inteiros e 95 centésimos. Na letra B, parte inteira, 16. 16 inteiros. 99 que está na parte decimal, na casa dos centésimos. Então, 99 centésimos. Aqui, 15 inteiros e 254. Aqui vamos consertar. Na falta de atenção aqui. Você está parando agora. 254 milésimos. Está na casa do milésimos. Décimo, centésimo e milésimos. Não esqueçam. Questão número 5. Luan foi a uma loja de roupas para comprar alguns itens. Observe os preços e calcule. Você tem um casaco, uma camisa, um par de sapatos e um boné. Quanto Luan gastaria se comprasse o tênis e o casaco? O tênis custa R$ 86,40 e o casaco R$ 143,99. Então, nós vamos fazer a conta aqui. 9 mais 0, 9. 9 mais 4, 13, vai 1. 6 e 1, 7, com 3, 10, vai 1. 8 com 1, 9, com 3, 13, vai 1. R$ 230,39. Depois, letra B, você tem assim, qual a diferença entre os valores entre a camisa e o tênis? A camisa custa R$ 55,50. E o par de tênis, R$ 86,40. A diferença a gente vai calcular do maior para o menor. Então, aqui nós temos 0 menos 0, 0. 4 menos 5, não dá para eu fazer a conta, eu vou pedir emprestado aqui, vai ficar valendo de 5, e aqui 14. 5 para 14, 9. 5 para 5, 0. E 5 para 8, 3. Então, R$ 30,90. Na letra C, quanto Luan receberia de troco se comprasse o casaco e pagasse com R$ 150? Então, é a diferença. Também vou fazer o para chegar. Não dá para tirar 0, não dá para tirar 9. Vou pedir emprestado, não tem ninguém para pedir. Peço para o da frente, também não tem nada para pedir. Então, eu vou pedir aqui para o 5. E aqui vai ficar valendo de 10. Esse 10 vai emprestar para cá, vai ficar valendo de 9. E esse 10 vai ficar para cá, vai ficar valendo de 9. 9 para 10, 1. 9 para 9, 0. 3 para 9, 6. 4 para 4, 0. 1 para 1, 0. R$ 6,01, ok? Vamos lá, galera, quase acabando o número 6. Roberto está lendo um livro que a professora recomendou. Até agora já leu 190 páginas.
O livro tem o mesmo número de páginas que o livro que ele leu no bimestre passado. 123 no primeiro capítulo e 145 no segundo. Escreva a igualdade que representa essa situação. Depois, responda quantas páginas faltam para Roberto terminar a leitura do livro. Bem, pessoal, a igualdade que representa esta situação, que é a quantidade de páginas, você tem que somar o primeiro capítulo com o segundo capítulo. 123 mais 145, 268. Então, esta aqui é a igualdade que representa a situação. Depois, quantas páginas faltam? Se o total que ele tem que ler é 268 e ele já leu 190, 268 menos 190, que vai dar 78. Quem não conseguir fazer de cabeça, sem armar, pode armar a conta e dar a resposta. Faltam 78 páginas. Número 7. Número 7 você tem, complete o quadro com o nome dos polígonos de acordo com o número de lados. E aí você tem número de lados, 3 lados. 3 lados, você tem um triângulo. 6 lados, você tem um hexágono com H e com X. E 9 lados, você tem um eneágono, beleza? Número 8. Qual é a diferença entre círculo e circunferência? Bem, gente, isso é um assunto que a gente precisa primeiro parar para pensar. Você imagina uma pizza, beleza? Todo o espaço, toda a pizza que você vai comer, se deliciar, é um círculo. Você vai comer, inclusive, a borda dessa pizza, ok? Então, o círculo é todo o espaço compreendido numa circunferência. Opa, mas quem é a circunferência? Bem, vamos voltar ao assunto da borda da pizza. Toda a borda da pizza, ela está a uma mesma distância do centro da pizza, ok? Então, esse centro da pizza é um ponto fixo. Todos os pontos que estão em volta na borda, um do ladinho do outro, formam a circunferência. Então, círculo é esse espaço interno que está dentro da circunferência. E circunferência é essa linha, essa limitação, onde você tem a união dos pontos a uma mesma distância do centro. Então, a gente pode escrever da seguinte forma. Círculo é a união de todos os espaços internos da circunferência com a própria circunferência. E circunferência é o conjunto de pontos, dos pontos que estão à mesma distância de um ponto fixo chamado centro. Beleza? Lembra desse exemplo? Borda da pizza, circunferência. A própria pizza, toda ela, um círculo. Número 9. Bem, como são classificados os triângulos? Existem algumas classificações, mas as que vocês estão aprendendo são as classificações de acordo com o número de lados. Então, de acordo com o número de lados, não, desculpa. De acordo com o tamanho, com o comprimento desses lados do triângulo. E aí você pode classificar os triângulos em isósceles, equilátero e escaleno. O isósceles, ele possui 2 lados iguais e um diferente. O equilátero possui os 3 lados iguais, isto é, com a mesma medida, com o mesmo comprimento. E o escaleno possui todos os lados diferentes, com comprimentos diferentes. Número 10. Observe as medidas dos triângulos. Reparem aí, no primeiro triângulo, você tem 2 lados medindo 2 centímetros e um lado medindo 2 centímetros. 2 lados medindo 7, um medindo 2. No outro triângulo, você tem 2 lados medindo 6 e um lado medindo 9. O que eles têm em comum? Os 2 triângulos possuem 2 lados iguais e um diferente. Eles são classificados como isósceles, 2 lados iguais e um diferente. Isto é,
2 lados com o mesmo comprimento e o outro não. Beleza? Olha, chegamos ao fim da correção desse plano de estudo. Reveja quantas vezes for necessário, dá uma consertadinha se você errou alguma coisa e boa avaliação. Tchau, tchau, até a próxima!